E nesta reta final da campanha eleitoral, nosso departamento de jornalismo propôs uma última rodada de entrevistas. Ontem recebemos aqui no programa Band Cidade Rondônia o atual governador, Coronel Marcos Rocha. Hoje é a vez de entrevistarmos, pela última vez antes da votação que acontece no próximo domingo. Agora eu converso com o senador Marcos Rogério, candidato ao governo do estado de Rondônia. Senador e candidato, muito boa tarde. Pergunto, como é que estão os ânimos nesta reta final? Domingo agora já é o dia da votação. Muito boa tarde a você, Adilson Norato, boa tarde ao telespectador, que é sempre sinal de prestígio, né? O ritmo agora é intenso, né? São as agendas mais intensas e eu percorrendo, né, todo o estado, a capital, através dos bairros, né, os municípios do interior. Ontem eu fiz uma agenda puxada, né, começando lá pela Zona da Mata, município de Rolim de Moura, Brasilândia, depois fiz a 429, né, São Miguel, Seringueira, São Francisco, distrito de São Domingos e fechei em Costa Marques. É o contato direto com o eleitor, buscando justamente o eleitor que ainda está indeciso. Uma parcela desse eleitorado já definiu o voto, ou de um lado ou de outro. Né, o foco do Marcos Rogério, candidato a governador 22, é agora buscar esse eleitor que está indeciso e mostrar para o eleitor de Rondônia, né, que a nossa proposta é uma proposta que realmente apresenta as melhores ideias. Eu quero ser um governador que trabalha para valer, de verdade, que entrega um governo com planejamento, bons projetos, execução de qualidade e foco nas pessoas. Um governo que faça realmente a diferença para a população, considerando que o atual governador deixou o estado numa situação muito difícil, especialmente em áreas sensíveis como saúde e educação. Perfeito. Candidato, para começar a nossa discussão aqui, né, sobre o planejamento que o senhor tem para ser executado a partir de janeiro, caso seja eleito. O senhor fala no plano de governo e tem pregado isso com muita veemência, que na sua gestão a saúde terá uma implementação de interiorização da saúde. Na prática, qual será a primeira ação que o senhor pretende tomar para isso se consolidar caso o senhor seja eleito? O que muda a partir de janeiro na área da saúde? Eu digo em ações práticas, candidato. Olha, Adilson, primeiro, assim, a regionalização é uma meta que nós vamos trabalhar para implementar, mas o primeiro passo vem antes da regionalização, que é tirar da fila do sofrimento quem está sofrendo. Não dá, a Rondônia não aceita mais essa saúde que deixa o paciente no corredor do João Paulo II, no corredor do Euro lá de Cacoal, né, sem ar-condicionado, sem ventilador, sofrendo. Hoje a ambulância virou extensão de leito hospitalar. O paciente chega, não tem lugar para colocar, ele fica dentro da ambulância, como se estivesse no hospital. Isso é absolutamente inapropriado, né? A gente tem que enfrentar isso. Fora os que estão na fila da regulação. Qual é a primeira, né, abordagem que nós vamos fazer? Primeiro, decretar emergência em saúde, para poder atender esse paciente que está na fila da regulação. Hoje nós temos mais de 200 mil rondonienses na fila da regulação sem atendimento. Consultas, exames, cirurgias eletivas de vesícula, hérnia, cirurgia ortopédica e tantas outras. São pessoas, é o pai, é a mãe, é o filho, é o avô, é a avó, gente que está sofrendo com a negação do Estado do atendimento. Então a gente precisa de um plano emergencial com foco nessas pessoas. Nós vamos tirar nos primeiros 6 meses de governo essas pessoas da fila do sofrimento. De que maneira? Através do programa Saúde Já. Chamar toda a rede do Estado, a rede municipal, a rede filantrópica e a rede privada para participar desse grande esforço, dessa força-tarefa de solução. Você tem hoje o Hospital do Amor, você tem Santa Marcelina, né, que tem estrutura ali muito boa e que pode atender parte desses pacientes. Você tem a própria estrutura dos municípios no interior do Estado, né, dos municípios, que tem estrutura, tem centro cirúrgico, tem leitos, né, e o Estado pode entrar com a equipe médica de enfermagem para poder oferecer o serviço, usar essa estrutura para atender essas pessoas com as cirurgias eletivas. E chamar também, né, para ajudar nessa solução, o setor privado. Você tem hospitais e clínicas particulares que podem atender esse paciente. Então, a nossa meta primeira na questão da saúde é uma força-tarefa para tirar da fila do sofrimento quem está sofrendo pela falta de atendimento. E, paralelamente a isso, trabalhar a regionalização, né? Construir o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, terminar a obra de Guajalá-Mirim, Hospital de Guajalá-Mirim, né? Retomar
o Barco Hospital, que atende as comunidades ribeirinhas lá de Guajará-Mirim, construir, né, os hospitais regionais. Vilhena já tem recursos, de Paraná eu já segurei recursos para fazer o regional também, melhorar a estrutura do regional de Cacoal e do Euro, para atender melhor a situação, a população daquela região ali da chamada Macro 2, né, e retomar a obra de Ariquemes. De Ariquemes precisa de um hospital regional também para atender todo o Vale do Jamari. Candidato, eu queria pegar um gancho até para que a gente consiga discorrer sobre várias áreas do campo de atuação que é a competência do Executivo do Estado de Rondônia, em termos de infraestrutura. Mas antes eu queria fazer um paralelo aqui. Eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente o secretário de Finanças do Estado de Rondônia. Ele, no momento, trouxe para nós que tem números positivos, importantes, que serão implementados com o fechamento tanto de orçamento quanto arrecadação, a elevação do PIB do estado de Rondônia para 2023. Ou seja, Rondônia sai de uma pandemia, de um período de guerra, crise hídrica no Brasil, em uma situação relativamente confortável financeiramente, segundo o secretário de Finanças. Paralelo a isso, sabendo da potencialidade que nós temos por parte da questão principalmente da cadeia produtiva, e aí vou lá para o agro, para a pecuária, entre outros setores. O que também o senhor pensa em fazer de imediato para que a gente consiga, logo no início de 2023, termos concretizações do que o senhor vem colocando no seu plano de governo para fomentar ainda mais esse setor econômico? Olha disso, o problema do Estado de Rondônia, o problema do governo não é orçamento. Né? O orçamento de Rondônia é um orçamento bom, o Estado é superavitário. Né? O problema de Rondônia hoje é gestão, o que falta é gestão. Né? Planejamento eficiente, projetos bem elaborados e execução eficiente com foco no resultado. Né? Nós temos um governo que é incapaz, né, de planejar bem e executar as ações. Veja você, no caso da saúde, por exemplo, as cirurgias eletivas foram suspensas, né, dias atrás, por falta de anestésico. Por que falta anestésico na rede de saúde do Estado? Obviamente que em razão da falta de planejamento. O governador eficiente é aquele que planeja, ele antecipa compras para não faltar no hospital para atender a população. Então, o nosso problema não é questão de orçamento. Realmente o secretário de Finanças está certo. A nossa receita está crescendo. O que falta para Rondônia é um governador competente, capaz de articular ações e entregar obras e serviços para a população. Então, o primeiro enfrentamento nosso vai ser essa questão da saúde. Mas, além disso, nós precisamos de uma ação muito efetiva na questão da segurança pública. A Rondônia hoje está refém do crime organizado. Não há uma política efetiva de segurança pública. A nossa população está com medo, né? E você não tem um plano estratégico de segurança pública, né? Falta uma ação integrada, falta uma ação efetiva de proteção da nossa população. O comerciante está com medo, né? Quem está na escola está com medo, quem está em casa está com medo. Ou seja, a gente tem que virar essa página, né, da insegurança que abala, né, todo o nosso estado de Rondônia, especialmente a nossa capital. Temos uma boa polícia militar, uma boa polícia civil, polícia penal também muito boa, socioeducativo, bom, bombeiro militar também. Agora, você precisa de uma ação articulada. E outra, um governo que dialogue com as suas forças de segurança. O atual governador não teve a capacidade de sentar com a sua tropa e conversar, dialogar. Né? Quem ouve mais, acerta mais e erra menos. Então esse é um passo fundamental. Agora, além disso, a gente precisa melhorar os efetivos, né? De todas as polícias, de todas as forças, né? Melhorar o efetivo para garantir polícia na rua, polícia nos bairros, em frente aos comércios, em frente às escolas, para melhorar a sensação de segurança e retomar uma política de infraestrutura, que o Estado está há muito tempo sem ter, né, pavimentação que conecte as regiões. O último governador que fez asfalto em Rondônia conectando as regiões foi o governador Cassol. De lá para cá a gente não teve isso. E a gente melhora o potencial econômico do Estado quando você cria corredores logísticos. Isso se faz com bom planejamento, com bons projetos e boa execução. E uma ação estratégica que conecte aí rodovias com a região portuária, porque é por onde sai o nosso produto a partir de Porto Velho. Perfeito. O senhor colocou um ponto que me chama a atenção e acho que é importante a gente falar sobre ele. A governabilidade, ela é muito necessária que se tenha diálogo, que tenha uma espécie de coalizão, digamos assim, com os gestores. Nós estamos falando de 52 municípios, o qual o senhor tem a responsabilidade por todo o estado de Rondônia e é dividido por 52 gestores, que são os prefeitos. A atual gestão, o atual governador, tem tido uma relação relativamente boa. O senhor continua me ouvindo?
O seu áudio está embolando um pouquinho, Adilson. Eu não estou conseguindo entender o seu raciocínio. Perfeito. Então, eu vou ser bem objetivo. Como é que o senhor pretende trabalhar a questão do relacionamento com os 52 gestores do estado de Rondônia? O atual gestor, o atual governador, tem tido um relativo bom desempenho nesse relacionamento. O senhor pretende tratar de que forma, caso seja eleito, estado e municípios? Olha, Dilson, essa questão dos municípios aí, embora o governador pregue, né, que ele tem a maioria dos prefeitos, ele tem, em razão do pacotão de recursos que ele fez no último ano do seu governo, agora, para os municípios, o que é fundamental. Eu, como senador da República, como deputado, eu sempre fui municipalista e, como governador, vou continuar sendo municipalista. Eu acho que os problemas, né, eles estão nos municípios, é onde está a população. Então, eu vou ser um governador também municipalista. Agora, essa é uma falsa, é uma impressão falsa. O governador nunca se relacionou com os prefeitos, né? Infelizmente, ele se distanciou dos prefeitos, dos vereadores, do setor produtivo. Ele não dialoga, não tem diálogo, né? No Palácio tem uma outra figura que é quem acaba se relacionando com todas essas autoridades. Eu quero ser um governador presente nos 52 municípios de Rondônia. E digo aqui a você, né, a maioria dos prefeitos não estiveram comigo, não esteve comigo quando fui candidato a senador da República. Mas enquanto senador, eu ajudei os 52 municípios de Rondônia, da capital ao interior. Aqui em Porto Velho, por exemplo, tem obras estratégicas aqui que foram feitas com recursos que eu liberei. Lá no bairro Lagoa, por exemplo, recurso meu, obra feita. O bairro Igarapé está em obras hoje, saneamento, pavimentação, infraestrutura, recurso do Marcos Rogério, né? Outras obras na Rio de Janeiro e outras tantas foram executadas, né, pelo prefeito de Porto Velho com recursos que eu liberei. Aliás, ele faz uma boa gestão em razão desse apoio. E é verdade que nesse último ano o governo do estado também tem liberado para Porto Velho. Nós vamos fazer muito mais. Eu já tenho esse compromisso com a capital e com os demais municípios do estado de Rondônia. Então não é o fato do prefeito estar do lado do Marcos Rogério ou não estar que me impede de ajudar. Eu já fiz essa parceria como senador da República e como governador eu vou governar com os 52 prefeitos de Rondônia, independente se me apoia ou não me apoia. Nosso governo vai ter foco nas pessoas, repito, independente do lado em que o prefeito esteja. Essa vai ser a nossa postura. Inclusive, vou chamar esses prefeitos para uma reunião de trabalho para a gente planejar as ações que vamos implementar juntos com o estado de Rondônia. Candidato, a gente fala de infraestrutura, de saúde, até mesmo de segurança pública. Embora a gente criamos um cenário que está tudo funcionando perfeitamente, a gente precisa também ter uma válvula de escape para manter a saúde mental, esse equilíbrio que vem muito, da sua grande maioria, da parte cultural, o lazer, o entretenimento. Aí eu queria saber do senhor, o que o senhor prepara para a área do turismo, cultura, lazer, esporte, paralelo a essas outras linhas de frente que são muito debatidas. Esse setor também pode esperar avanços na gestão do senhor? Adilson, esse é um setor estratégico, né? Rondônia precisa voltar a ter um calendário, né, para a cultura. O atual governador fechou as portas para a cultura, né, grandes eventos, grandes acontecimentos, como o Flor do Maracujá, aqui em Porto Velho, Duelo da Fronteira, lá em Guajará-Mirim, todos há 3 anos sem acontecer. O atual governo realmente declarou guerra, né, ao setor cultural, né, aos grandes eventos, né, assim, triste, até os jogos intermunicipais, ele também acabou com isso, nem os jogos, né, que a gente tinha essa grande festa do esporte que envolvia as escolas, que envolvia a nossa juventude do estado todo, ele deu conta de fazer. Então, no nosso governo, nós vamos voltar, vamos reativar, né, um programa voltado para a cultura, para os grandes eventos, né, de Porto Velho, de Guajará-Mirim, de Costa Marques, do interior de Rondônia, né, não só os eventos culturais, como também criar espaços para os eventos religiosos. As igrejas, né, elas promovem grandes eventos e isso é um ativo econômico, sabe? Isso aí faz parte da chamada economia criativa, que a gente precisa apoiar. Não é o Estado fazer, é apoiar quem faz, é promover, porque isso faz girar a economia, isso é inclusão, isso gera emprego, né, isso afasta a nossa juventude da criminalidade, das drogas, né? A questão do esporte também, né? Nós não temos hoje nenhum espaço aqui para um clássico do futebol. Está no nosso programa de governo construir a arena multi-eventos aqui em Porto Velho. Nós vamos construir. E o turismo, Adilson, esse é fundamental, né? Nós temos um potencial extraordinário, né, mas que é inexplorado. Eu estive lá na FEComércio
Esse foi um assunto que eles me abordaram. Nós vamos chamar o setor privado para participar disso, sabe? Fazer os investimentos e o Estado apoiar com a infraestrutura para potencializar, né, o turismo no estado de Rondônia. Hoje, qualquer pessoa que vem fora do Brasil, para o Brasil, para fazer turismo, por exemplo, de pesca, ou ele vai para o Pantanal ou ele vai para o Amazonas. Rondônia tem aqui lugares extraordinários para pesca. Você tem lá Pedras Negras, você tem lá em Pimenteira, você tem Cabixi, né? Você tem aqui em Porto Velho um potencial extraordinário, mas o Estado não criou um ambiente favorável para o turismo. Nós precisamos usar esse investimento para potencializar o turismo no estado de Rondônia. E o nosso governo vai trabalhar isso muito fortemente em parceria com o setor privado. Candidato, tem um outro fator que é muito importante que a gente entenda como pensa o candidato à área da educação. A gente vem de uma pandemia que acabou tendo que mudar o conceito de ensinamentos, né, da educação. A tecnologia é algo que não tem como mais visualizar o ensino sem o implemento da tecnologia. E a evasão escolar, que é um problema que a gente já enfrentava mesmo antes do período pandêmico e que, lamentavelmente, agora o trabalho ficou mais árduo ainda. O que o senhor pensa na questão da educação para que tenhamos avanços? Olha, Adilson, a tecnologia ela deve auxiliar no processo educacional, mas ela não pode ser a ferramenta principal. A ferramenta principal ainda continua sendo o fator humano, os profissionais, né? Do professor ao zelador da escola. E porque a gente, quando fala de educação, a gente costuma sempre, né, focalizar, né, ressaltar apenas a figura do professor. Claro que ele é o personagem central, é o principal ator, né, nesse processo, mas toda a equipe da educação, do professor, repito, ao zelador da escola, são peças fundamentais nesse processo. Então, a tecnologia deve auxiliar, mas o fator principal continua sendo, né, o profissional que atua dentro das escolas. Nós vamos ter um foco muito forte na educação, porque não há caminho de sucesso para o nosso jovem que não passe pela educação. Essa é a minha história, essa é a história de muitos jovens, né, que nasceu num lar pobre, né, sem muitas condições, mas que em razão dos valores que recebeu, da bênção de Deus e do caminho da escola, venceu na vida. Então, nós vamos investir muito nisso. E aí, trabalhar a ideia, além da questão estrutural, né, reformas, adequações, pinturas, né, isso tudo é necessário, acervo tecnológico, como você disse, né? Na pandemia a gente viu o quanto que isso fez falta. Aqui em Rondônia nós só não tivemos um prejuízo maior porque os nossos professores usaram as estruturas que eles tinham para garantir a aula para os alunos. Não foi o governo que deu esse suporte, não. O governo chegou atrasado. Agora, além disso, a gente precisa trazer a educação para o futuro, né? Aí é conectando esse jovem, fazendo ele entender, né, a escola como um grande caminho de sucesso, um grande instrumento de sucesso, com matérias importantes, né, que conectem isso. Educação financeira, empreendedorismo, robótica, programação, temas atuais, sabe? Temas que vão transformar, né, esse aluno que entra lá, né, em alguém que vai para o mercado de trabalho, que vai para a empresa, que vai ser um empreendedor de sucesso, porque ele está preparado. Então, a educação vai ser uma bandeira prioritária para nós. Perfeito. Estamos conversando com o senador Marcos Rogério, candidato ao governo do estado de Rondônia. Candidato, eu sei que o senhor tem outros compromissos, o senhor inclusive gentilmente atendeu a nossa direção de jornalismo para essa entrevista de hoje, que encerra inclusive a última rodada proposta pelo jornalismo da TV Meridional. Eu desejo à senhora uma boa sorte, que nós tenhamos uma eleição positiva para toda a população, que nós tenhamos um número maior de pessoas indo às urnas no próximo domingo e fica aberto um minuto para que o senhor tenha suas considerações, fale com o seu público que acompanham a Band nesse momento em todo o estado. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado a você, muito obrigado à Band. E olha, pedir ao eleitor que fique muito atento. Muitas fake news sendo produzidas pelo meu concorrente. Ele quer mascarar a realidade do seu governo com mentiras, com ataques à minha pessoa, ao meu suplente, né? Que é advogado, que é empresário, que é de direita, que é conservador, que é aliado do presidente Bolsonaro e vai dar sequência ao nosso trabalho lá em Brasília, ao lado de tantos outros. Mas olha, eu quero pedir o seu voto, a sua confiança no 22. A mudança é o 22. Peço seu voto para o Marcos Rogério, governador, e para o Bolsonaro, presidente. Aí, muito bem. Desta forma, encerramos a nossa última rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Rondônia. E domingo agora
é dia de votação. E a cobertura completa, você fica sempre atento porque nós estamos daquele jeito. Olho no voto, olho na Band. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Panificadora Canaã, presente no lanche da tarde e no seu café da manhã.